Bom dia a todos. Estamos dando, portanto, início às atividades do segundo dia do 15º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural, do TRT da 15ª Região. Teremos agora o quarto painel, intitulado Cenários do Trabalho Rural. É assim, com muita satisfação, que anunciamos para coordenar este painel Sua Excelência, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Márcio Eurico Vitral Amaro. E é com muita satisfação que convidamos os nossos dois palestrantes deste painel, Dr. Antônio Tomás Júnior e Dr. José Guido Teixeira Júnior. Com a palavra, o coordenador do painel. Cumprimento, desejo um bom dia a todos. Nessa belíssima manhã de primavera, cumprimento os organizadores do evento e o faço na pessoa do nosso presidente, desembargador Renato Burato, pela realização deste que é, sem favor algum, o principal evento dessa natureza realizado hoje no Brasil, já na sua 15ª edição. Cumprimento componentes da mesa e agradeço o convite que me foi feito para, com muita honra, participar deste evento. Sem mais delongas, eu apresento o professor Antônio Tomás Júnior, que é professor doutor do Departamento de Geografia da FCT Unesp de Presidente Prudente, coordenador do Centro de Memória, Documentação e Hemeroteca Sindical Florestan Fernandes, da Unesp, coordenador do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho e presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros, AGB Nacional, gestão 1996-98, a quem tenho a honra de passar de imediato a palavra para a sua exposição. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês, poder participar de um evento tão importante como esse, fazendo das palavras do Dr. Márcio Amaro as minhas. Efetivamente, um momento assim tão importante para a gente estar discutindo um sujeito social, não é, nesse país, que tem sofrido ao longo dos últimos anos, não é, um conjunto de situações, vamos dizer assim, muito particulares e que nos põe a todos preocupados, cada qual de nós nas suas searas, e eu pretendo apresentar para vocês um conjunto de questões, de ideias, que são oriundas das pesquisas que eu tenho realizado ao longo dos últimos anos, não somente pesquisas protagonizadas por mim diretamente, mas também as pesquisas e os projetos que eu tenho conseguido contribuir e ajudar os meus orientandos a executar, né? Então, a minha pretensão, acima de qualquer suspeita, é levar um conjunto de reflexões para que todos nós possamos debater. No tempo que eu tenho, eu espero não somente apresentar questões para a gente debater e que possam, vamos dizer assim, efetivamente contribuir para que cada um de vocês, na atividade que desempenham, né, nas respectivas e efetivas searas, mas, sobretudo, eu quero destacar que eu me coloco à disposição, né, eu não aceitei o convite para vir aqui, faço uma fala e vou embora. É evidente que eu preciso ir embora, mas eu quero me colocar à disposição para a gente continuar essa interlocução. Para mim é muito, muito importante. Eu me apropriei do tema do evento, né, e sugeri para mim mesmo um eixo, né? Vocês estão vendo aqui, trabalho rural, trajetória e degradação de um sujeito num mundo irreformável, né? No entanto, eu acatei, né, a provocação central, cenários do trabalho rural. Então, eu vou apresentar para vocês questões que têm a ver com o passado recente, o presente, futuro próximo, né? E como professor de geografia,
quero fazer um esforço muito grande aqui para ser entendido, não é? Para que a gente possa efetivamente debater os assuntos. Muito bem. Cenários do trabalhador rural. Esse tema, de antemão, me coloca vários desafios. Eu assumi, na minha opinião, o central. Esse assunto me permite repor em questão, não é? Põe em discussão, no plano assim, primeiro da observação, a questão agrária no Brasil. O contexto da questão agrária, a atualidade, não é? E, consequentemente, isso me leva a pensar, porque não somente é uma reflexão, seria essa uma reflexão esvaziada de conteúdo de pesquisa, ao contrário, não é? Eu estou preocupado em entender a questão agrária, tendo como horizonte de reflexão, não é? de aporte, o modelo de desenvolvimento agrário. E aí, evidentemente, nós teríamos condições de fazer uma reflexão de cunho histórico com bastante propriedade. Não é o caso aqui. Eu vou me apropriar apenas desses enunciados. Muito bem. Então, o modelo de desenvolvimento agrário e a questão agrária no Brasil, na atualidade, na contemporaneidade, me leva a pensar, por exemplo, um conjunto de sujeitos que protagonizam ações, que são objeto de pensamentos, alvo de pesquisas e, consequentemente, no caso de vocês, né, a grande maioria de vocês, que são juristas, não é? E que atendem especificamente aí no âmbito do trabalho, não é? Vamos dizer assim, situações muito diferenciadas que, para nós, que lidamos com pesquisa e rodamos por esse Brasil afora, em busca de entendimentos, em busca de mediações, em busca de informações, nós poderíamos, vamos dizer assim, eleger um conjunto bastante plural de evidências, né, do ponto de vista laboral, da inserção territorial, disso que nós entendemos trabalhador rural. Evidente que em alguns casos temos que fazer aproximações, né? Mas, por exemplo, camponeses, indígenas, quilombolas, assalariados, migrantes, poceiros, ribeirinhos, pequenos proprietários, enfim, um conjunto bastante grande. E isso, consequentemente, me permite pensar e fazer aproximações que, quando eu estou falando de trabalhador rural, no caso do Brasil, evidentemente, e nós nos reportamos aos anos 50, aos anos 60 e aos anos 70, sobretudo, do século passado, não é? Nós teríamos que levar em consideração uma expressão muito usual na literatura que se chama, ou que se denomina, êxodo rural, não é? Inclusive com algumas evidências mais do ponto de vista aí artístico, para nos ajudar a pensar, por exemplo, que quando estamos falando de trabalhador rural, de êxodo rural, nós estamos falando de crescimento das cidades. Nós estamos falando de inserção, não é, desses trabalhadores na indústria, na construção civil e numa série de atividades urbanas, ou eminentemente urbanas, não é, e que se consolidam, vamos dizer assim, com características, apesar de diferenciadas, mas marcantes do ponto de vista da exclusão, do ponto de vista da degradação das condições de vida e de trabalho. Então, um conjunto bastante significativo de homens e de mulheres nesse país, ao longo das décadas, então, 50, 60, 70, um pedaço de 80 do século passado, aproximadamente 35 milhões de pessoas, e são números oficiais, né, migraram do campo para as cidades. Cidades pequenas, cidades médias, mas sobretudo as grandes cidades. Bem, mais uma vez então, insistindo aí no cenário do trabalhador rural, não é? O que a gente percebe então é que, diante de fatos concretos, de situações que se consolidam, que se consolidaram historicamente falando, não é? Nós temos essa figura, esse sujeito social, trabalhador rural, ainda que devesse ser inserido e ser pensado e discutido no âmbito da questão agrária, na maioria dos casos, essa vinculação é esvaziada, ela não comparece. Então eu estou fazendo um esforço aqui para fazer essa aproximação e, diante disso, entender efetivamente que existe um conjunto de relações da sociedade que nós vivemos, que aparentemente elas são só econômicas, mas elas se expressam de forma com amplitude, né, com muita amplitude, com enunciados mais econômicos
do que, por exemplo, para algumas pessoas, né, estratégicos, logísticos, né? Mas aonde eu quero chegar com vocês é o seguinte: o trabalhador rural, esse sujeito social, ele está inserido num conjunto de relações, não é? Que, vamos dizer assim, são a base do processo de desenvolvimento social, econômico, e aí, usando uma palavra mais acadêmica, né? É um processo, vamos dizer assim, que tem a ver com o sistema metabólico, com a estrutura social, o que edifica a sociedade. Então, quando nós denominamos forças produtivas, e eu qualifico forças produtivas tentando entender que são forças, o desenvolvimento das forças produtivas é um processo de destruição do trabalho e do trabalhador. E o trabalhador rural faz parte disso. E essa é uma contradição que permanece na sociedade que nós vivemos. Então, quando nós tentamos aproximar a sociedade, no seu contexto mais geral, com o trabalhador rural e fazendo uma mediação no âmbito da questão agrária, nós, por exemplo, podemos facilmente concluir, pelo menos eu imagino que nós temos dados e informações suficientes, para colocar em questão a ausência da reforma agrária. Situações, por exemplo, que se consolidam no Brasil e que têm a ver com o comércio de terras, especulação. E agora, mais recentemente, pelo menos nos últimos 5 anos, e para ser mais enfático, ao longo dos últimos 2 anos, o que se denomina na literatura de estrangeirização, que é o comércio intensificado de terras protagonizadas por grupos transnacionais. Nós poderíamos também levar em consideração, no âmbito, então, desse contexto mais geral da sociedade, no qual o trabalhador rural está inserido, questões extremamente importantes, imprescindíveis, para a gente poder entender a realidade regional aqui do Pontal, e que não é muito diferenciada do que nós temos no Brasil. E eu estou me referindo à grilagem de terras, o fenômeno grilagem. E isso tem a ver diretamente com a situação de vida e de trabalho de milhões de trabalhadores rurais no Brasil, que são constantemente atacados, constantemente atingidos por ações com mais ou com menos violência, e através de um conjunto de medidas que são perpetradas também no âmbito judicial, e que eles são extremamente desfavoráveis. Então, quando nós chamamos, entendemos e denominamos uma das expressões do trabalhador rural no Brasil, no caso os poceiros, nós estamos colocando em questão uma forma específica de expressão do trabalhador rural que é historicamente mais fragilizada. Não estou dizendo que as outras não são, estou dizendo que essa é um pouco mais, porque o seu enraizamento com a terra se dá via a identidade cultural e a identidade de trabalho, propriamente. E nós vivemos num país capitalista. Isso aí não basta. Para as pessoas viverem, ou poderem viver, ou ter a oportunidade de viver com a família, viver bem, etc., não basta querer trabalhar e não basta se identificar culturalmente nos lugares. Ele precisa ser detentor, ele precisa ser proprietário. Essa é a lógica. Então, quando nós tentamos fazer essas aproximações para entender o trabalhador rural no Brasil, a gente se depara com um conjunto de situações, algumas delas nos identifica, ou pelo menos nos possibilita identificar o quanto que foi prometido não foi cumprido. Essa transparência ilustra um pouco isso. Eu não sei se vocês lembram nesse momento, mas é uma discussão bastante sagrada na literatura específica, isso que se chama do temário agrário no Brasil, que é o seguinte: se dizia nos anos 70 e nos anos 80 do século passado que a partir do momento que a agricultura brasileira se tecnificasse, as condições para que determinados elementos e aspectos constituintes historicamente da agricultura no país seriam modificados. E a atenção estava voltada para quê? Para a concentração da propriedade da terra. Ou, se quiserem, tecnicamente, a concentração fundiária. A perspectiva era essa. E o que a gente percebe através das pesquisas é que se passaram aí 50, 60 anos, dependendo do recorte que a gente faz,
Tá? E os patamares de intensificação da propriedade da terra, ao invés de diminuir, como prometeram, aumentou. Então, se a gente toma como parâmetro, não é, as grandes propriedades dentro da escala que é reconhecida no Brasil para considerar, não é, as grandes propriedades, que é até 5 módulos, o que a gente percebe, né, que é essa linha aqui, ó, tá certo? O que a gente percebe é que de 2003 para 2010 houve um acréscimo substancial de 120 milhões de hectares nessa faixa. Então veja, apesar de a gente estar lidando com um assunto bastante complicado, que tem a ver com cadastro, atualização, não é, uma série de coisas, essas informações ilustram para nós algo que é extremamente complexo e que, do ponto de vista da ação política, do ponto de vista das organizações, dos trabalhadores, os sindicatos, as centrais sindicais, etc., né, é um assunto também bastante difícil de ser encaminhado. Não é? Então, eu faço uso, nessa transparência que está aí disponível, de um elemento, vamos dizer assim, que tem demonstrado o quanto que aquilo que prometeram não aconteceu em relação ao processo e se chama, né, de modernização, entre aspas, eu procuro denominar, que a tecnificação da agricultura, alguns autores vão chamar ainda de industrialização da agricultura. Vejam bem vocês, através desse gráfico, que a cobiça em relação às terras no Brasil, e isso produz impactos diretos no trabalhador rural, quer dizer, com ênfase, é um assunto que a gente pode pôr ênfase, sem chance de errar, né? A gente percebe que, através dessas curvas, que o que existe de terras com pastagens e terras disponíveis para serem incorporadas na agricultura, não tem nenhum parâmetro no mundo. Então nós temos listados aí os primeiros 8 países continentais. Então vejam vocês a proporção entre cada um deles. Por exemplo, Brasil, não é? Estados Unidos e Rússia. Não é? Olha a Índia e a China. Então por que os investimentos no Brasil? Porque a consolidação de interesses, vamos dizer assim, pretensamente fundiários, com negócios voltados, por exemplo, à produção de agrocombustíveis, né, como se fosse uma beldade. Nós estamos diante de um processo absolutamente, vamos dizer assim, usando um adjetivo bastante forte, vertiginoso de concentração, de reconcentração de riquezas. Isso no mundo. Bem, se nós pudéssemos fazer uma aproximação de algumas evidências desse modelo de agricultura no Brasil, né, e tomássemos o caso aqui do Pontal do Paranapanema, essas fotos são todas minhas, são fotos que demonstram que esse processo, né, de expansão e de extensificação dos negócios na agricultura, via isso que se denomina de agronegócio canavieiro, não é? Está dentro, vamos dizer assim, de um mecanismo reprodutor, de um mecanismo de fortalecimento econômico dos grandes conglomerados, não é? Que não é de agora. Nós temos especificidades nesse processo, não é? Mas ele não é de agora. E o que eu quero destacar para vocês são as estratégias. Não é? Então, a necessidade de terras para o cultivo de cana é iminente. Bem, o que se fazer? Ou o que se poderia fazer? O que é que pode ser feito? Né? Então, quando não é necessário colocar fogo, abre-se valas, derruba os bosques e enterra. Não é? No segundo passo, quando a iminência é colocar fogo, utilizar a despalha, né, para derrubar os pastos e os bosques, então se constrói aceros, e o segundo passo, nessa perspectiva, é colocar fogo. Olha só esse momento aqui. Esse é um momento, vamos dizer assim, que chama muita atenção da gente. Quer dizer, é um modelo de expansão, é um modelo de produção que para muitas pessoas não é visível. E quando a gente faz pesquisa e vai buscar as informações, vai tentar entender como que esses processos se territorializam, eles se territorializam dessa maneira. E depois que derrubou, pôs fogo, o processo de plantio ele se dá em 48 horas e em 15 dias você já tem uma cana-planta viçosa. Aí eu pergunto, que modelo? É esse modelo que nós queremos? Para a gente poder pensar o trabalhador rural
oferecer alternativas e perspectivas para que esse sujeito social continue se valendo da prerrogativa de ser trabalhador rural. É esse modelo que nós queremos, né? Esse slide mostra uma consequência desse processo, né? Então veja, nós temos aqui, para o Pontal do Paranapanema, portanto incluindo o EDR de Presidente Prudente mais o município de João Ramalho, né? Nós temos aqui o que é verde, para vocês terem entendimento, é cana-de-açúcar. Esse mapa foi produzido a partir de interpretação de imagem de satélite, né? É um exercício recente, são esforços recentes, né? Eu concluí em 2009 e 2010 com uma atualização que fez parte de uma pesquisa que deu origem na minha tese de livre docência. Bem, essa situação aqui é 2010. Vamos ver 2002. E retornamos para 2010. O que é verde é cana. Vejam bem vocês. O que é verde é cana. Essas áreas achuradas em cores, que vocês identificam aí por cores, elas expressam a situação jurídica das terras, né? Situação jurídica das terras. Então, lembrando que essa cor aqui, parecido com o roxo, ou o burro quando foge, né? São terras com pendências. São terras que não foram resolvidas. E essas informações são disponibilizadas pelo ITESP. Então, veja, que esforço que nós teríamos que fazer para pensar e refletir o trabalhador rural aqui no Pontal do Paranapanema como um exercício, se nós não levássemos em consideração esse processo. Se nós não conhecêssemos, vamos dizer assim, as especificidades territoriais desse processo, né? Então, veja, através das pesquisas, é possível sim da gente entrar nessa discussão. E esse slide mostra que, do ponto de vista potencial, 87% das terras são passíveis de mecanização, não é? Então, veja, não é qualquer coisa. Nós temos uma situação preocupante, não é? E aí, de repente, nos apresentam como escolha, né? Você quer o gado ou a cana? Será que não existe alternativa? Será que nós não poderíamos pensar o Pontal do Paranapanema, vamos dizer assim, liberados dessas duas opções? Ou então, se nós fôssemos para Três Lagoas, a 245 quilômetros daqui, a opção lá, a escolha lá seria ou essa ou essa. Eucalipto ou eucalipto. Então, a sociedade está sendo pressionada, não é? E diante do histórico, vamos dizer assim, que se consolida de desmobilização, de desarticulação das organizações, dos movimentos sociais, dos partidos, etc., não é? Não se discute, não se põe na mesa a sociedade que nós queremos. E se nós estamos discutindo o trabalhador rural, por que não pensar na sociedade que queremos? Né? Bem, nós não poderíamos distanciar, portanto, da nossa análise as estratégias territoriais do capital. Como eu disse há pouco a vocês, a estrangeirização é um dos elementos. Mas nós temos, por exemplo, um aspecto bastante específico desse processo recente de expansão e de consolidação dos grandes conglomerados transnacionais, nisso que nós entendemos como campo, ou no âmbito do agronegócio. Eu, inclusive, denomino nas minhas pesquisas, nas minhas interpretações mais específicas, de agro-hidronegócio, né? Mas esse assunto fica para o debate. Então, veja, nós temos impactos fortíssimos na renda da terra, no preço das terras. E isso tem a ver com a situação cada vez mais entrincheirada que os trabalhadores rurais se encontram. E isso não é no Pontal do Paranapanema, no Brasil inteiro, né? Então, veja, o que está em disputa? O que é que se põe em questão? Né? Nós temos a sociedade que vivemos, cada um de nós transita nela e intervém do seu jeito, ao seu modo, com as suas competências, dificuldades, limitações, etc. E eu estou querendo trazer para vocês um elemento importante nesse momento, que é a gente poder restabelecer no horizonte das nossas intervenções, cada qual, repito, nas suas searas, não é? Situações concretas para que a gente possa discutir os nossos rumos, não é? Que a gente possa discutir, porque a gente, né, de certa forma, já foi meio que levado aí pelo processo histórico, e decidir sobre aquilo que é melhor para nós não cabe a nós. Inclusive o que a gente come. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, né? Então, veja, eu estou
quase que, podia dizer para vocês, absolutamente convencido, né, de que as pesquisas, porque eu estou dizendo absolutamente, porque nem sempre aquilo que a gente imagina que é correto, né? Tudo está em discussão, não dá para a gente dizer assim, olha, eu pesquisei, fui lá, como se fala por aí, amassei barro, e portanto isso que eu estou falando é assim. Posso dizer para vocês o seguinte, fui lá, amassei barro, rodei o Brasil inteiro, faço isso, faço aquilo, mas é a minha interpretação. Assim como todos nós interpretamos. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, as pesquisas, o papel das pesquisas é muito importante, é imprescindível, eu diria, para que determinadas tomadas de decisão pudessem ser, vamos dizer assim, orientadas, pudessem estar balizadas nas pesquisas. E é nesse ambiente que eu tento entrar, que eu tento contribuir, não é? E eu tenho percebido que, através da pesquisa, tem sido possível a gente fazer com que os movimentos, os trabalhadores, no caso o trabalhador rural, possa ser entendido como uma força viva. E não um ser que tem que ser objeto de políticas compensatórias, que não merece políticas públicas, que não merece ter uma vida decente, não merece ter acesso à educação, à saúde, etc, etc. E somente as migalhas, não é? Então eu quero repor esse assunto. E as pesquisas também me permitem fazer determinadas aproximações, não é? E reconhecer as transversalidades que existem entre os diferentes sujeitos sociais que protagonizam ações específicas e que se somam, e que se negam, e que disputam, não é? E nós poderíamos levar em consideração, por exemplo, aspectos como gênero, raça, etnia, classe. Imagine, num país como o nosso, estamos falando de cana-de-açúcar, de agronegócio, a gente não entender o migrante. Aí vocês podem dizer, bom, mas a mecanização vai virar essa página. Evidente, a mecanização já está atingindo fortemente. No entanto, nós temos as pessoas, os trabalhadores rurais que estão espalhados por esse Brasil afora, protagonizando não somente corte de cana, aqui no oeste de São Paulo, na região norte ou central, e tampouco no Triângulo Mineiro, no noroeste do Paraná e no leste do Mato Grosso do Sul. Mas eles já estão fazendo parte, daqui a pouco a gente vai ver, de um conjunto de situações que nos põe mais desafios ainda, que é entender o que acontece em geral, por exemplo, o que acontece no âmbito das grandes obras que estão sendo sediadas no Brasil inteiro, por conta das políticas públicas, de PAC, de Copa do Mundo, etc, etc, etc. Não é? Tudo isso envolve o trabalhador rural, porque uma parte considerável das pessoas, dos homens que trabalham, sobretudo homens, são trabalhadores rurais. Não é? Então veja, trabalhador rural, uma trajetória de degradação de um sujeito, num mundo, na minha ideia, irreformável. Não há como reformar esse mundo e oferecer para a sociedade algo que, por exemplo, o grande conjunto, a extrema maioria, possa usufruir de qualidade de vida, de ter emprego, enfim, de ter acesso à educação, etc. Né? Então veja, esses cenários então me põem a pensar situações muito particulares, no caso concreto da cana-de-açúcar. Ou então, quando essa foto é aqui no Pontal, é em Venceslau. Imagine vocês, nós chegamos numa frente de corte e temos 3 sujeitos sociais cortando cana. Se eu faço vista grossa, é apenas cortador de cana. Mas eu tenho um migrante, eu tenho um assentado e eu tenho um trabalhador local, enfim, que já se encontra, já vive na região há mais tempo. Então veja, são situações muito diferentes, do ponto de vista do trabalho, da subjetividade, da organização, perspectivas de vida. Eu diria para vocês mais, hoje em dia, se nós temos a pretensão de efetivamente fazer um acompanhamento mais detalhado e vertical, para acompanhar a situação de vida, de trabalho, as doenças ocupacionais, ambiente laboral, etc., no Pontal do Paranapanema, no caso da cana, a gente pode ir nos assentamentos. Podemos ir nos assentamentos, que lá vamos encontrar um grande número de pessoas, sobretudo de homens, porque as empresas contratam um número muito pequeno de mulheres. Então veja, o que eu estou tentando chamar a atenção de vocês é que nós temos que ter olho clínico, e a pesquisa, ou as pesquisas ajudam isso. Essa foto é minha, foi tirada agora em maio desse ano, no Maranhão,
no município de Timbiras, né? Num lugar lá chamado Comunidade Alegria. E essa foto, por exemplo, ela tem a ver com essa. Então veja, você tem um migrante que se desloca alguns milhares de quilômetros para cortar a cana, e você tem o filho e a família que fica na coleta do extrativismo do babaçu. Ou então, essa escola aqui, eu não sei se está permitindo leitura para vocês. Tudo bem? Então, essa escola é uma escola rural, no Maranhão. Foto minha também. Olha essa foto. Então veja, esses trabalhadores que vêm cortar cana, eles têm essa situação de vida na origem. Então veja, não é só focar o migrante aqui cortando cana. Ele é um ser que compõe um conjunto de situações. Não é? E a pesquisa ajuda a gente a recompor, a fazer essas mediações. Não é? Essa foto ilustra muito bem situações bastante complexas que nós temos aí, no caso particularmente dos migrantes. Né? Esse aqui é uma foto no município, na sede do município, na cidade de Codó, no Maranhão. Imagina a gente chamar isso de cidade, né? São situações. Veja, esse gráfico ilustra muito bem o que significa a gente pensar os migrantes saírem do Maranhão e virem para cá. Eles são empurrados de lá para cá. A pastagem degradada daqui do oeste vai para a Amazônia Legal e ajuda a empurrar cada vez mais esse conjunto de dezenas, centenas de milhares de homens e de mulheres que não têm propriedade da terra, mas têm a posse da terra, vivem na terra, mas são expulsos, são expropriados. Então veja, é como se fosse assim um movimento territorial, não é? De sair gente do norte e vir para o sul, e o boi do sul vai para o norte e tira a gente. É como se fosse um mecanismo assim. Ou então, quando nós focamos esse conjunto de trabalhadores que já estão extremamente precarizados, através de algumas informações, peço desculpas, não estão atualizadas, mas apenas para a gente ter noção, não é? O número de ocorrências de incapacidade permanente na cana-de-açúcar. Não é? Então veja, essas informações seguramente vocês conhecem muito bem. Eu estou apenas colocando aqui porque nós estamos falando do trabalhador rural, e não necessariamente quando a gente entende o trabalhador rural lá no Maranhão, quando ele lavra a terra, quando ele faz extrativismo, quando ele está envolvido na lavoura branca, quando ele vem para cá ele vai cortar cana. Ele faz parte dessas estatísticas aqui. E quando ele está fora daqui ele não existe, porque não tem registro, ele não tem carteira de trabalho assinada, ele não recolhe nenhum tipo de tributo, mas ele existe. Ele não existe do ponto de vista das informações que a gente busca nos anuários, nos bancos de dados, etc., para entender o trabalhador rural. Mas ele existe. Então, somente as pesquisas é que nos possibilita fazer essas aproximações. Não é? Bem, da mesma maneira, o número de ocorrências de trabalho escravo. Não é? Então, são trabalhadores rurais que estão envolvidos diretamente nisso. Aí eu penso, por onde começar, né? Por onde começar? Diante de uma situação extremamente desafiadora. Então, veja, nós fazemos opções, todos nós fazemos opções, né? E uma delas, eu poderia lembrar aqui, é a gente tornar visível, por exemplo, as doenças ocupacionais. A gente tornar visível as disparidades abissais que existem no Brasil em relação, se nós tomarmos somente aí o universo do trabalho. E como que a gente consegue dar conta dessa situação toda, dessas adversidades? Né? Eu diria para vocês, eu não tenho a solução, mas tenho tentado somar forças com outros colegas, com outros companheiros de pesquisa, etc., e fazer daquilo que pouco aprendi na vida, mas é o que eu tento fazer de melhor, que através das pesquisas a gente dá conta de entender essa diversidade de situações. Então veja, hoje em dia quando a gente puxa no nosso imaginário uma máquina colheitadeira de cana, né, nós temos que levar em consideração o Pacto de Livre Adesão, nós temos que levar em consideração o protocolo agroambiental, né? Nós temos que considerar, por exemplo, que por trás da feição, da subjetividade, ou dos significados, vamos dizer assim, da colheitadeira de cana, o processo, vamos dizer assim, que historicamente se consolida de, vamos dizer assim, de intensificação da exploração do trabalho. Então, se nós tomamos as décadas de 80, 90 e dos anos 2000, com um exemplo para 2011, da produtividade do trabalho exigida no corte manual. Ou seja, então não é só a performance da máquina que se leva.
Então, a elevação da performance no corte manual está diretamente vinculada à elevação da performance no corte mecanizado. Então, se faz do homem uma extensão da máquina absolutamente precarizada. É isso que acontece. No dia a dia é isso que acontece. E aí nós temos diferentes situações de inserções do trabalhador rural, os sistemas de colheita, né, tratamentos. Só para vocês terem noção, gente, de 3,2 bilhões de homens e de mulheres que vivem no mundo, né, no campo, perdão, 70% são pobres. Desses tantos, 2,4 bilhões de trabalhadores lavram a terra com as mãos. 600 milhões com tração animal. Né? E apenas 60 milhões, gente, com máquinas. Então veja, nós não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de trabalhador rural, isso nos leva a fazer mediações e aproximações para a gente poder entender, inclusive, que a extensão de ser trabalhador rural, por exemplo, está vinculada à informalidade, ao processo crescente de informalidade. E não somente nas grandes cidades ou nas cidades médias, que, sobretudo nas quais a maioria de nós vive, mas as minhas andanças pelo Brasil afora, nos pequenos municípios, pequenos núcleos urbanos, a gente encontra esse esgarçamento social de grande vulto e cuja base social são os trabalhadores rurais. Né? Essa animação, eu quero fazer uso dela para tentar mostrar para vocês que, no dia a dia, nós temos exatamente a sociedade se movimentando. Os sujeitos sociais mudam de profissão, de atividade laboral, de inserção, com vínculo, sem vínculo empregatício. São situações muito diferentes. E o tecido social que cada situação dessa produz, concretiza, nos leva ou nos possibilita entender fissuras na sociedade. Então nós não podemos imaginar que o trabalhador rural é somente aquele ser que está hermeticamente posto e entendido através das estatísticas. É um ser que se movimenta, é um ser que executa um conjunto de atividades. Então, resistir e ser trabalhador rural, no Brasil de hoje, significa, claro, uma pluralidade de situações. Eu reservei aqui apenas algumas delas, não é? Para tentar mostrar para vocês que quando nós abordamos o tema luta pela terra, acampamento, assentamento, nós estamos exatamente nesse campo, discutindo alternativas e possibilidades para os trabalhadores rurais. E é nesse âmbito que nós temos um conjunto de entendimentos e de interpretações muito diferenciadas no âmbito dos trabalhadores rurais. Não é? Porque alguns segmentos, por exemplo, eu estou colocando aqui esses slides, que são as principais organizações, né? Mas só para a gente poder entender, e aqui esse slide, a marcha, não é? a curva do processo aí as ações, vamos dizer assim, políticas no âmbito da luta pela terra no Brasil, pegando aí o governo Sarney, né? Collor, Itamar Franco, o FHC, os 2 mandatos, e o Lula quase finalizando. Então, eu estou querendo mostrar para vocês é que existem diferentes interpretações. Aqui esse gráfico também, mostrando aí a curva do processo que identifica as ocupações de terra, né? Mas eu quero mostrar que existem divergências internamente aos trabalhadores. Então, essas divergências são apostas em caminhos diferentes. E esses caminhos diferentes estão aliançados em projetos de sociedade e vamos dizer assim, de construção política também diferentes. Então, veja, os trabalhadores rurais estão absolutamente inseridos nas disputas sociais mais amplas. Eles não estão à parte, né? E aí nós temos situações, gente, de trabalhadores rurais, daqueles que já foram excluídos há muitos anos, que os filhos já vivem um outro estágio da exclusão, e que nos põe mais desafios ainda. Essa mulher, essa senhora aqui, com o filho, né, essa foto foi tirada, é produto de uma situação que ocorre em Pradópolis, nas proximidades da segunda maior usina de açúcar do mundo, né, ou pelo menos está entre as 5 maiores, que é a usina São Martinho, e essa mulher cata açúcar. Então hoje existe também, entre aspas, aí, a catação de açúcar. E vai vender o açúcar para poder viver. Né? Ou então as carvoarias. Essas fotos também são de pesquisas da gente. Né? Olha as condições de trabalho de quem circunda, quem executa atividades laborais numa carvoaria. Olha aqui a situação, as habitações, né? Os alojamentos. Esses alojamentos aqui, essa foto foi tirada em Regente Feijó, tá? 16 quilômetros daqui.
né? É uma residência, entendam assim, de imigrantes. Vejam as condições de vida, né? Ou então, aquilo que eu estava dizendo para vocês, nós temos que enxergar o trabalhador rural, por exemplo, numa grande obra como essa, que é Santo Antônio, no paredão de Santo Antônio. Porque grande parte dos operários que fazem parte, vamos dizer assim, dessas obras, são trabalhadores rurais. E nesse conjunto, né, bastante plural de situações, os empregos vão, né? Voltam, né? E são exatamente os trabalhadores rurais, em grande medida, que vivenciam essa situação constantemente. Então nós não estamos tratando de algo que é pequeno. A gente não está pensando no trabalhador rural e a enxada. Estamos pensando no trabalhador rural num contexto social bastante amplo. Então, no plano geral da sociedade, o que a gente constata é que há um descarte extremamente significativo. Cada vez mais se opta por trabalho não estável. Então, veja, isso não se constata num município X ou Y. Isso é um processo que é mundial. Então, veja, a agricultura familiar, na minha opinião, é uma grande aposta. Nós temos que continuar pensando no trabalhador rural como sujeito ativo e protagonista da agricultura familiar, na produção de alimentos, não é? Então, veja, os números constatam uma série de processos que evidenciam a superioridade social, não é? A inserção social em torno da agricultura familiar, não é? E aí, nós, por exemplo, não poderíamos deixar de colocar em pauta, não é? Que, em torno dessa ideia, nós poderíamos estar ajudando a construir um outro mundo. Evidente que, com muitas dificuldades, nós conseguiríamos, vamos dizer assim, ultrapassar essas coisas que estão consolidadas nas nossas cabeças e que, inclusive, são produtos de campanhas midiáticas milionárias. Ou seja, não existe possibilidade da gente pensar um mundo por fora da estrutura, né, da amplitude econômica e da importância que se dá exageradamente a isso que se chama de agronegócio. Então, as crianças, os jovens, os meus alunos, eles estão treinados, eu vou colocar na condição, né, eles estão treinados a pensar o mundo como um mundo já formatado, e não um mundo a ser construído. Eu acho que esse é o nosso papel. Bem, então, o que eu já estou concluído, eu quero dizer para vocês o seguinte: é possível sim a gente pensar um mundo diferente. Um mundo por fora dessas grandes estruturas, desses projetos megalomaníacos, que nada mais fazem do que excluir a grande maioria dos homens e das mulheres. Nós estamos falando aqui de trabalhador rural, e o trabalhador rural fica fora desse processo. E quando ele entra subsumido, subordinado. Ele entra bem e sai doente. Então, que vida é essa? Que esquema de sociedade é esse, né? Então, eu imagino que os cenários para o trabalhador rural nos põem, efetivamente, o desafio de pensar o trabalhador rural na dimensão agrícola da terra. Na dimensão agrícola. E então, aí, especulação, empoderamento, etc., isso aí já ficaria secundarizado. E aí a gente poder apostar nos assentamentos, poder pensar na agrobiodiversidade, né? Poder imaginar que os trabalhadores teriam liberdade e possibilidade de decidir os seus rumos, né? De saber que técnica utilizam, que tecnologia podem utilizar, né? Que eles pudessem, por exemplo, trabalhar e plantar e cultivar a partir das sementes que eles mesmos produzem, que cultivam, portanto não ficar dependentes aí de 5 grandes conglomerados transnacionais que produzem sementes, né? E a gente pudesse ter uma vida um pouco melhor, né? Comer menos veneno. O Tendler, com o filme O Veneno Está na Mesa, eu acredito que vocês já conhecem esse documentário, extremamente riquíssimo, e mostra com todas as evidências o quanto que nós estamos apostando, tendo condições e capacidade, né, o poder de compra, se quiserem, a gente está comendo veneno, né? E aí eu quero deixar para vocês uma contribuição para que todos nós aqui possamos pensar juntos, né? E, em síntese, eu acho que é extremamente necessário enfatizar, né, que coletivamente a gente pode saltar mais, a gente pode entender mais, pode agir mais, e eu acho que esse é o caminho para que a gente aposte na nossa descolonização e construir um mundo liberto, né? Eu agradeço, me coloco à disposição e muito obrigado pela oportunidade.